Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar os estudos sobre as principais forças da dinâmica. Nós vamos analisar a força de tração e a força elástica. A teoria está na página 128 do caderno 2. Vamos iniciar nosso estudo com a força de tração. A força de tração atua no sistema de bloco sempre que nós temos um fio ou uma corda transmitindo uma força externa aplicada para o bloco. Então, a força de tração, assim como a força normal e a força de atrito, tem origem eletromagnética. Por quê? Para que essa força atue no meu sistema, é necessária a interação entre o fio ou a corda e o bloco. Então, como eu tenho que ter contato, eu tenho átomo a átomo, molécula a molécula interagindo, essa força tem origem eletromagnética. Assim como as demais forças que nós estudamos, a força de tração também é uma grandeza física vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Nós vamos analisar a direção e o sentido. O módulo nós vamos determinar de acordo com o problema proposto, aplicando as condições de equilíbrio do sistema. Então, nós não temos uma equação pronta para determinar a intensidade da força de tração. Nós devemos analisar o sistema em que essa força está atuando. Então, vamos analisar a figura. Nós temos um homem aplicando uma força na corda ou no fio, e essa força é transmitida através da corda para o bloco, certo? Então, o homem aplica uma força, essa força é transmitida para todos os pontos da corda e é aplicada no bloco. Ilustrando a situação, o que nós temos? O homem aplica uma força na corda, então, consequentemente, a corda aplica uma força no homem. Nós ilustramos essa força que é aplicada na corda por T2. Então, T2 é a força que o homem aplica na corda, certo? E T1 é a força que o bloco aplica na corda. T1 e T2 não formam par ação e reação, porque ambas as forças estão atuando na corda. A força T2 é devida à ação do homem, certo? A interação da corda com o homem. E a força T1 é devida à interação do bloco com a corda. Assim, nós temos que a reação da força T2 está sendo aplicada no homem e a reação da força T1 está sendo aplicada no bloco. Por isso, T1 e T2 não formam par ação e reação. Tanto o T1 quanto o T2 estão sendo aplicadas na corda. Então, essas forças possuem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Por isso, nós podemos escrever que T1 é igual a T2, que é igual a T. Então, nós podemos denotar essa força de tração aplicada na corda por T. E nos sistemas que nós vamos estudar, nós vamos representar essa força, então, atuando sempre nas extremidades da corda, vou representar aqui, ao longo do comprimento da corda, e nós vamos chamar essa força de T, T de tração, certo? A segunda força que nós vamos estudar na aula de hoje é a força elástica. A força elástica, ela atua quando uma mola sofre uma deformação elástica. Um dispositivo muito utilizado em equipamentos mecânicos é a mola. Então, esses equipamentos estão sujeitos à força elástica. Assim como as forças de atrito, força normal e força de tração que já definimos, a força elástica também tem origem eletromagnética. Por quê? Para que a força elástica atue no meu sistema, é necessário o contato
entre um bloco, um corpo e uma mola. E essa mola deve sofrer uma deformação elástica. Por isso que a força elástica tem origem eletromagnética. Assim como as demais forças, a força elástica também é uma grandeza física vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Primeiro nós vamos analisar a direção e o sentido da força elástica, né, na representação vetorial, e como que ela atua no meu sistema. Depois nós vamos analisar a lei de Hooke para determinar o módulo da força elástica. Então, observe a primeira figura. Nós temos uma mola e um bloco preso a essa mola. Essa mola está fixa na parede e ela não sofreu nenhuma deformação, certo? Nós dizemos que a mola está em seu estado natural. Quando eu aplico uma força externa no meu sistema, seja de compressão ou de elongação dessa mola, essa mola reage a essa deformação e surge a força elástica. Então, vamos analisar a seguinte situação, representada nessa figura abaixo. Uma mola em seu estado natural e ela vai sofrer uma força externa de compressão, vai sofrer a ação de uma força de compressão. Então, eu vou representar aqui a força de compressão. O que vai acontecer? Devido a essa compressão, a mola vai se opor à deformação que ela vai sofrer e vai atuar no bloco uma força elástica, se opondo a essa deformação, certo? Então, nós representamos a força elástica na mesma direção e sentido oposto à deformação que essa mola vai sofrer, seja quando ela for comprimida ou esticada. E o módulo dessa força nós vamos determinar a partir da equação força elástica é igual a K vezes X. Quem estudou as deformações de mola foi Robert Hooke, e ele estabeleceu que a intensidade da força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida por ela. Ou seja, o produto entre a constante elástica K dessa mola e a deformação sofrida por ela X. A constante elástica é uma característica da mola e ela depende do formato da mola, do comprimento, da espessura, do material e tudo mais. E o X é a deformação. Como nós determinamos a deformação sofrida pela mola? Então, nós temos aqui a posição da mola no seu estado natural, né? Ou melhor, a posição do bloco. E a posição do bloco depois de sofrer a compressão. Essa distância nós chamamos de deformação da mola X. A deformação da mola é sempre dada em metros e a constante elástica em Newton por metro. A força elástica é dada em newtons. O mesmo acontece quando uma mola é esticada, ou melhor, sofre uma elongação. Então vamos lá, vamos representar aqui uma mola fixa em uma parede ligada a um bloco. Quando esse sistema não sofre ação de uma força externa, nós dizemos que a mola está em seu estado natural e não está deformada. Quando eu aplico uma força externa e estico essa mola, então nós temos uma força externa agora, esticando essa mola, surge no bloco uma força elástica contrária à deformação sofrida. Então, nós temos uma força elástica, vou representar de outra cor que acho que fica melhor. Certo?
E a deformação? Qual foi a deformação? É a distância entre a posição inicial e a posição final dessa mola, né? Desse sistema massa-mola, certo? O dinamômetro é um aparelho utilizado para medir forças, baseado no princípio tem o seu funcionamento baseado no princípio da força elástica, certo? Então, ele é composto por um sistema de mola, então internamente ele tem uma mola, e quando essa mola sofre uma deformação, ele mede a intensidade da força aplicada. Então, se eu aplicar uma força externa aqui, e deformar, né, essa mola, o dinamômetro aqui, a marcação vai mudar e vai determinar a intensidade da força aplicada. Então, nós dizemos que o dinamômetro é um aparelho utilizado para medir forças que tem como princípio de funcionamento a deformação de uma mola. Então, nessa figura, nós temos a ilustração de um dinamômetro. Lembrando que, como é um aparelho para medir força, ele é graduado em unidades de medida de força. No caso do Sistema Internacional, nós determinamos as forças em Newton, então o dinamômetro é graduado em Newton, com o princípio básico de funcionamento de uma mola, aplicando a força elástica. Nós vamos resolver os exercícios de aplicação do módulo 10, da página 141 do caderno 2. O primeiro exercício diz assim: um homem amarra uma corda ideal em uma caixa e arrasta com velocidade constante sobre um piso horizontal, conforme ilustrado na figura seguinte. Então, olha só. O homem está aplicando uma força na corda, essa força é transmitida para o bloco e arrasta o bloco, certo? É transmitida através de um fio ou corda. Então, sempre que eu tenho um fio ou uma corda, eu tenho força de tração. Item A, ele pergunta: quais são as forças que agem na caixa? Faça o diagrama de forças correspondente. Item B, quais são as forças que agem na corda? Faça o diagrama correspondente. Então, vamos lá. Nós vamos fazer as perguntas para o nosso sistema para representar as forças que estão atuando. Lembrando sempre, diagrama de mão cheia. Vamos fazer as perguntas para cada uma das forças, contando nos dedos. Então, primeira força, força, peso, sempre vertical e para baixo. Segunda força, tem contato? Tem, então tem força normal. Como que representa? Sempre perpendicular à superfície de apoio. Deixa eu melhorar a representação dessa força peso, pessoal. Aí. Terceira pergunta. Tem atrito entre o bloco e a superfície? Tem. Como que a força de atrito, atua? Sempre contrária à tendência de escorregamento. Como o bloco está sendo arrastado para a direita, a tendência de escorregamento é para a direita. Então, a força de atrito se opõe à tendência de escorregamento. Quarta pergunta, que aprendemos na aula de hoje, né? Essa força. Tem fio ou corda? Tem. Se tem fio ou corda, nós temos força de tração. Sempre representamos a força de tração atuando nas extremidades desse fio ou dessa corda. Certo? Então, letra A. Quais as forças que agem na caixa? Vamos representar. Representar a caixa. Força peso. Está atuando na caixa. Força normal. Está atuando na caixa. Força de atrito. E tração.
Item B. Quais são as forças que agem na corda? Então, vamos lá, vou apresentar minha corda aqui. As forças que agem nela. Então, olha só. É uma força oposta que age no bloco, certo? E oposta a que o homem está aplicando. Tudo bem? Exercício 2 diz assim: a figura ilustra uma mola de constante elástica K. Vamos coletar dados. Constante elástica da mola, 400 Newton por metro. Em seu comprimento natural. Então, nós temos a mola no seu comprimento natural. E deformada de 5 centímetros para equilibrar um bloco com massa M. Então, olha só. Quando um bloco foi preso a essa mola, ela sofreu uma deformação. Essa deformação nós chamamos de X e vale 5 centímetros. Como eu disse, a deformação nós sempre utilizamos em metros. 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Para transformar de centímetro para metro, nós dividimos por 100. Professora, por que eu preciso que a deformação sempre esteja em metros? Por conta da constante elástica, Newton por metro. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Faça o diagrama de forças que agem no bloco e na mola. Então, vamos lá. O que nós temos no bloco atuando? Primeira força, peso. Tem normal? Não, porque o bloco não está apoiado. Não tem contato com uma superfície de apoio. Terceira pergunta, tem força de atrito? Também não, porque não tem tendência de escorregamento, então não tem atrito entre o bloco e uma superfície. Quarta pergunta, tem força de tração? No bloco não tem força de tração, porque não tem fio ou corda. Nós temos no bloco uma mola presa aí. Então, quinta pergunta, tem mola? Tem. Tem mola, então tem força elástica. Como que ela atua no bloco? Sempre contrária à deformação. Então, olha só, a força peso está atuando como uma força externa aplicada, está deformando a mola para baixo. A força elástica surge aplicada no bloco, contrária a essa deformação sofrida pela mola, certo? Então, no item A, nós temos que as forças que agem no bloco são, então vamos representar, força peso e força elástica. E na mola, que forças nós temos? Nós temos aqui uma força elástica, que é reação da força que está atuando no bloco. Então, se é reação, ó, tem mesma direção e sentido oposto. E tem uma força de tração aqui atuando no teto, certo? Só que como o objetivo de estudo do nosso problema é o bloco, nós vamos analisar as forças que estão atuando no bloco, certo? Item B. Calcule o módulo da força elástica da mola. Como nós determinamos o módulo da força elástica? Força elástica, pela lei de Hooke, o módulo da força elástica, desculpa, é igual a K vezes X. Módulo da força elástica, K. 400 vezes X, 0,05. Força elástica igual a 20 newtons. Item C, o que ele pede? Calcule a massa M do bloco. Então, olha só, vamos analisar o bloco. No bloco, nós temos que o sistema está em equilíbrio, ele falou aqui no enunciado, ó. Então, se o bloco está em equilíbrio, ele não tem movimento na vertical, né? A mola, ele, quando foi suspenso pela mola,
ele aplicou uma força elástica, né, passou a atuar no bloco uma força elástica, e o sistema entrou em equilíbrio. Então, a força elástica se equilibrou com a força-peso. A força elástica nós determinamos no item B, ela vale 20 newtons. P, nós sabemos calcular, M vezes G. Substituindo o valor da aceleração da gravidade, nós temos que o bloco tem massa de 2 kg. Exercício 3. Ele diz, um móvel pendurado no teto tem 3 elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. A massa dos elefantes de cima, do meio e de baixo são respectivamente. Então, eu vou dar nome para os meus elefantes, tá? Eu vou chamar esse de 1, esse de 2 e esse de 3. Então, ó, elefante de cima é o 1. Então, M1 tem massa 20 gramas. Do meio, M2 tem massa 30 gramas. E o de baixo, M3 tem massa 70 gramas. E ele pergunta, os valores de tensão em newtons nos fios superior, esse é o fio superior, médio e inferior. Certo? São respectivamente nessa ordem. Então, nós temos que determinar o quê? A força de tração. Primeiro passo, massa. Posso utilizar nos meus cálculos massa em gramas? Não, sempre em quilogramas. Como que eu transformo grama para quilograma? Divido por 1000. Então, M1 é igual a 0,02 quilogramas. M2 é igual a 30 dividido por 1000, 0,03 kg, e M3 é igual a 0,07 kg. Ele deu nesse quadro, note a note, desconsidere as massas dos fios e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos representar as forças que estão atuando no nosso sistema. Primeira força, peso de cada elefante, certo? Então, cada elefante tem massa, então eles têm peso. Então, aqui, P3, aqui, P2, e aqui nós temos P. Segunda força do diagrama que a gente pergunta, normal. Estão apoiados em alguma superfície? Tem que contar? Não, não tem normal. Tem tendência de escorregamento? Não, não tem força de atrito. Tem fio ou corda? Tem, então tem força de tração. Vamos representar a força de tração. Sempre ao longo do comprimento do fio e nas extremidades, certo? Então aqui eu tenho uma força de tração, T, vou chamar de TS, certo? Para falar que é do superior. Aqui eu também tenho, nas extremidades, tá? Um TM, para falar que é do médio. E aqui também, um TI. Sempre nas extremidades, TI. Agora, não tenho mola, né? Quinta pergunta, não tenho mola, então não tenho força elástica. Nós vamos aplicar as condições de equilíbrio. Nosso sistema está em equilíbrio. Então, nós vamos analisar elefante por elefante como se fossem os nossos bloquinhos, lembra? As condições de equilíbrio, nós sempre analisamos bloquinho por bloquinho. No nosso caso, não é bloquinho nesse exercício, mas são elefantes, que é como se fosse, representa os nossos bloquinhos. Então, olha só, primeiro vou analisar as forças que estão se equilibrando para o elefante 3. Então, para o elefante 3, o que eu posso escrever? Para o elefante 3 eu tenho quem que se equilibra com quem? TI é igual a P3. Vou aplicar agora, analisar
quem que equilibra com quem para o elefante 2. Para o elefante 2, quem que eu tenho que equilibra? Eu tenho TI, P2 para baixo, olha lá, vetores com mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, TI mais P2 tem que ser igual, equilibra com quem está puxando para cima. Quem está puxando para cima? TM. E para o elefante 1? Então, vamos lá. Elefante 1. Quem que equilibra? Quem está para baixo equilibra com quem está para cima. Só que para baixo, olha lá, eu tenho duas forças. Eu tenho TM e P1. Então, para o elefante 1, TM mais P1 é igual a quem está para cima, PS. Então, nós temos 3 equações para analisar, certo? Para isso, o que nós precisamos determinar? P1, P2 e P3. Então, vamos lá. Como que eu determino P1? P1 é igual a M1 vezes G. P1 é igual a 0,02 vezes 10. P1 é igual a 0,2 newtons. Aplicar a equação do peso para o elefantinho 2 também. M2 vezes G. P2 é igual a 0,03 vezes 10. P2, 0,3 newtons. O peso do 3, a mesma equação, só que agora para o elefante 3. Espera um pouquinho, vou arrumar aqui. P3 é igual a 0,7 newtons. Agora basta substituir, olha só. O que eu tenho? TI é igual a P3, então o que eu posso escrever aqui? Que TI, que é a tração no inferior, no fio inferior, né? É igual a 0,7 newtons. O que eu tenho que é a tração no médio? Vou escrever aqui. TM é igual a TI mais P2. O TI vale 0,7, o P2 0,3. Então, vai ser 0,7 mais 0,3. TM é igual a 1 newton. Substituindo agora, eu consigo, nessa terceira equação, determinar TS. Quem que é TS, que é a tração no superior? É TM, que nós determinamos, 1, mais P1, 0,2. Então, TS é igual a 1,2 newtons. Então, ele quer na ordem, ó, superior, médio e inferior. Superior, 1,2, médio, 1, inferior, 0,7. Alternativa A. Vamos resolver um exercício extra da tarefa, tá? É o exercício 7, eu vou resolver, ele está na página 144. Diz assim, ó, um bloco de massa M, 2 kg, está na iminência do movimento. Quem lembra o que é a iminência do movimento? Ele está querendo entrar em movimento, mas ainda não entrou. Preso a uma mola de constante elástica K, conforme a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. Então, vamos coletar dados. Massa, 2 kg. Coeficiente de atrito estático vale 0,25. Deformação da mola, x, 2 centímetros. Então, ele diz, ó, o bloco está na iminência do movimento, preso a uma mola. O que é a condição de iminência do movimento? A iminência significa que a força externa aplicada é o quê? É igual à força de atrito estático máxima, né? Que é a força de atrito de destaque, que nós analisamos na aula anterior.
Aí ele diz, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio é 0,25, que a deformação da mola é de 2 centímetros, determine a constante elástica K, ou ele quer o K. Considere G igual a 10. Primeiro passo, representar as forças que estão atuando no meu sistema. Primeira força, peso, vertical e para baixo. O bloco está apoiado, então tem força normal, perpendicular à superfície. Certo? O bloco está preso a um sistema massa-mola de constante elástica K. O que ele diz? Que a deformação da mola é de 2 centímetros. Se a mola está deformada, significa que tem força elástica. Como que está atuando a força elástica? Certo? Então, a mola está deformada. Ele não falou se a mola está comprimida ou esticada. Então, eu vou considerar aqui, por exemplo, que ela está comprimida. Certo? Então, surge o quê? Uma força elástica no bloco, tentando empurrar o bloco para cá. Ah, Fran, eu poderia considerar que ela está esticada? Sem problema nenhum, tá? Ele só falou que a mola está deformada, então poderia ser compressão ou não, tá? Como ela está esticada, comprimida, desculpa, ela está tentando empurrar o bloco, então o bloco apresenta tendência de escorregamento para a direita, eu tenho força de atrito que se opõe a essa tendência de escorregamento. No nosso caso, essa força externa, né, é a força elástica, certo? Então, como ele está na iminência do movimento, nós temos que as forças se equilibram. Quem equilibra com quem? Peso equilibra com o normal, porque eu não tenho movimento na vertical, então N é igual a P. E na horizontal, como ele está na iminência, quem que equilibra? Força elástica se equilibra com a força de atrito estático. Vamos substituir então, ó. N é igual a M vezes G, a massa 2, gravidade 10, normal vale 20 newtons. Força elástica é K vezes X. Força de atrito, qual é a equação? Mi estático vezes a normal. K é o que ele quer descobrir. O X sempre tem que ser em metros, ele deu em centímetros, então eu tenho que transformar, é igual a 0,02 metros. Lembra que centímetro para metro eu divido por 100. Então aqui vem 0,02. Mi estático, 0,25. Vezes a normal que nós determinamos, 20. Primeiro vou multiplicar, 0,25 vezes 20 é igual a 5, então K vezes 0,02 é igual a 5. Passo dividindo, né? Quem multiplica passa dividindo. 5 dividido por 0,02 é igual a 250 newtons por metro. Certo? Bom, pessoal, obrigada pela atenção na aula de hoje. Qualquer dúvida, nós vamos esclarecer juntos. Até mais!